Então, para você trazer transformação digital para qualquer empresa, você precisa trabalhar lá o triângulo da cultura, né? Da transformação digital, que você trabalha o quê? Tecnologia, processo, e aí você trabalha dentro de uma organização isso, né? Uhum. E no centro disso tudo está o quê? Pessoas. Né? Olá, bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Eu, Vladimir Rodrigues, engenheiro civil, mais uma vez com a Ale Oliveira, também engenheiro civil, para mais um papo aí descontraído, mas cheio de conteúdo, com comprometimento de relevância no mercado. E hoje com mais uma convidada, nós estamos aqui com a Schiller Ribeiro, que é engenheira civil também. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo gostoso. Obrigado, Shirley. Shirley, a gente vai bater um papinho contigo sobre inovação, né, e transformação digital na construção civil, que é uma área que se atua muito, né, e dá muito prestígio, inclusive, à HTB, porque você leva o nome dela em todos os lugares. O posicionamento do Brasil no ecossistema de inovação no setor da construção e no mercado imobiliário é um negócio bem complexo, né? A gente fala, às vezes o nosso setor está muito aquém de tantos outros, né? Já foi um setor mais ativo. O que a gente vê é que ele é um setor tradicional. Então, esse setor tradicional também cria algumas barreiras assim que a gente tem que ultrapassar quando a gente fala de inovação. Você citou um artigo interessante da ACE Cortex de 22, que 91% dos profissionais compreendem a importância da inovação. Apenas 52,4% atuam com maturidade. E desses 87%, acreditam que a cultura de inovação é essencial, porém, somente 14% das empresas priorizam no planejamento. São números assim que você vê que tem muitos buscando, mas poucos com maturidade e querendo implementar. Então daí surge também essa questão. Será que é porque o mercado é bem tradicional também? É uma situação que a gente entende. Na HTB você vê que é bem diferente. Então você tem a parte de até um hub de soluções digitais. Então, se puder falar um pouquinho dessa história, o que a HTB já conseguiu mensurar de ganhos nesse trabalho
porque você percebe que já está intrínseco no DNA da companhia, né? Essa inovação, essa busca de novas soluções. Se isso também traz, é porque é uma companhia estrangeira, né? Tem um pé e uma influência muito grande da matriz lá fora, ou não, de quem, dos controladores, ou até da equipe que tá, o que você podia colocar para a gente? Tem o engajamento da liderança, que é muito importante. Então a gente percebe a diferença das companhias, que realmente é isso. O líder quer, mas é tradicional e não deixa. O líder quer, é engajado e faz acontecer. Então a gente percebe bastante essa diferença no setor, mas tem esses ajustes constantes que tem que ter. E nessa situação você vê que tem muito ganho quando a empresa tem esse DNA da busca da parceria, uma parceria estratégica, então trazendo fornecedores, empresas, até tentando colocar a equipe, muito os jovens, né, o pessoal mais novo nisso, porque ele provoca. Então essa provocação, também eu volto a falar do setor tradicional, né? Então o setor tradicional não gosta muito dessa provocação. Por outro lado, tem aquele conflito de gerações. Eu vejo muito em amigos que assumiram, né, da minha época, que assumiram a empresa dos pais. O conflito que ele tinha com os pais era enorme. E hoje ele fala que é engraçado, ele vê o filho entrando, né? Já os filhos entrando, que é essa terceira geração, e que os pais deles, né? Então os avós, aceitam essas inovações quando o neto está trazendo. E daí vem aquela... Poxa, quando eu falei, o senhor não gostou, né? Agora o seu neto falando, eu tenho que engolir. Então, é um negócio interessante que é essa parte do nosso setor bem tradicional. A gente entende que um dos maiores desafios da construção civil hoje é a atratividade, principalmente nos jovens, né? A gente tem um problema do envelhecimento, mas você vê que os jovens não estão atrativos. A gente, batendo um papo com a Maria Angélica, né, Vlad? Ela fez um comentário muito interessante sobre a gente entender o contexto, né? A gente fala, o jovem o nosso setor não é atrativo para o jovem, mas o nosso setor não é atrativo para o jovem por algum defeito do nosso setor, ou porque abriu tanto os vários novos setores que o jovem tem múltiplas escolhas, que eles tinham poucas, né? Te lembro na época dos mais velhos, seus avós, os meus pais, né? Essa conflito de geração. Você tinha os famosos doutores. Então, era medicina, direito e engenharia. Eram os famosos. Então, que eram os filhos dos fazendeiros. Então, o meu filho foi para a capital ser doutor. Não tinha tanta profissão. Daí você vai... o desenvolvimento da sociedade, o que vai tendo, outras profissões. Hoje nós temos, né, comentei com o Vlad, eu vi uma entrevista onde a entrevistada falou assim, olha, o meu filho, a profissão do meu filho não existe ainda. Daí a pessoa falou assim, mas qual é? Ela falou assim, você não entendeu o que eu falei. Ela não existe. Então, quando surgir, pode ser que meu filho escolha. Então, é uma situação que acho que às vezes no contexto a gente esquece dessas situações. Então, tem essa parte do jovem. E daí, te provocando, por último, aquele trabalho muito bacana, que é aquele programa que você tem dos jovens profissionais, né? Então, eu te parabenizo, porque é um desafio enorme e é bacana ver. Então, se você puder contar essa história para a gente também. Sim, tem bastante história aqui para a gente bater um papo aqui hoje. Mas vamos até por partes, né, Ali? Acho que você trouxe bastante pontos aqui para a gente
falar, principalmente o nosso setor, né? A gente falar de um setor tradicional, de como ele se comporta quando a gente fala, né, de transformação digital, de inovação. Então, até uns números que você trouxe, né, que foi de uma matéria que eu trouxe aí dentro da coluna, a gente olha ali, na verdade, é uma pesquisa que a gente fala não só do nosso setor, ele traz uma pesquisa geral falando de vários setores. Tá. Então, a gente consegue ver que não é apenas o nosso setor tradicional ali, que precisa trabalhar a cultura de inovação, são todos os setores. Mas, assim, se a gente destaca o nosso setor, né, que é a construção civil, e a gente olha, ele é tradicional. E como é que ele traz transformação digital, como é que ele traz a inovação, como é que a gente enxerga isso, né, destacando ele assim, dentro da pesquisa. A gente enxerga ele uma mudança diferente de outros setores. Ele começa a mudar a partir de quando ele é provocado, né? Então, quando a água bate no pescoço, assim, a gente fala, aí começa a mudar, quando ele é provocado. Então, ele é reativo, ele Ele é não reativo, exatamente. Tá. Então, eu acompanhei isso, vamos dizer, um grande ponto, assim, que foi a Lava Jato, por exemplo, porque aí você vê um grande desafio, né? As pequenas empresas têm que se tornar média, a média tem que se tornar grande para preencher o espaço, né? Tá. Então, nesse momento, ela começa a falar, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho que inovar, eu tenho que fazer diferente, como que eu vou fazer isso? E um outro grande momento foi a pandemia também. Então, todo o mercado tendo que fazer isso. Então, a gente olhando o nosso setor, então, falar, a água bateu no pescoço, como que eu vou fazer isso agora? Então, ele é muito reativo nesse sentido, quando a gente fala um setor tradicional. E aí, comparando outros setores, vamos falar de varejo, né, setor financeiro, que ele respira, né, inovação. Mas por que isso? Porque está muito no core business, né? Ele precisa disso no dia a dia dele. E se a gente for olhar o nosso setor, você fala, está no core business isso? Você fala, não. Mas a gente precisa trazer a inovação, a transformação digital. Então, se a gente for fazer um comparativo, né, tem aquelas pesquisas que mostram, né, falando, a construção civil está lá embaixo, mas você tem que comparar o setor tradicional com o setor tradicional, né? Se você for comparar com outros, né, que está no core business, realmente ele vai descolar por esse ponto específico, né? Entendi. Mas aí agora a gente vai falar de cultura de inovação, que eu falei daquela pesquisa que abrange todos os setores. Então, para você trazer transformação digital para qualquer empresa, você precisa trabalhar lá o triângulo da cultura, né, da transformação digital, que você trabalha o quê? Tecnologia, processo. E aí você trabalha dentro de uma organização isso, né? E no centro disso tudo está o quê? Pessoas. E para trabalhar isso, você precisa trabalhar o quê? A cultura da empresa, né? Então você tem, hoje aí trazendo o exemplo do Grupo HTB, você tem uma empresa de 60 anos de existência, né? Com aí todo um core internacional, a empresa alemã. Você fala, como é que eu trago agora a inovação para essa empresa? Você tem que trazer o quê? Agregar a cultura de inovação para você conseguir trazer de fato. E aí como é que você faz isso? Trabalhando pessoas. Pessoas é que vão transformar isso. Então não adianta você trazer qualquer tipo de tecnologia hoje se as pessoas não estão preparadas para isso, né? Porque a gente vê muito isso no mercado hoje. Qualquer tecnologia que vem, você fala, eu preciso começar a usar essa tecnologia que vai mudar tudo. Não vai mudar tudo. Se Embarca você não tem as e pessoas, tudo bem, né? Então, como que eu vou fazer isso? Falar, é a solução para tudo. Não, não é. E outro ponto, você tem que trabalhar o quê? Processo. É processo com tecnologia também, né? Você vai fazer um conjunto ali para poder também funcionar. Mas no centro disso tudo, pessoas, né? Então, naquela pesquisa mostra muito esse ponto de cultura de inovação, para você trazer isso. E não é de um dia para o outro que você vai trabalhar isso. Então, tem outras pesquisas que mostram aí que a longo prazo você vai trabalhar isso. Você vai ter um resultado de 7 a 8 anos para você, de fato, trazer mesmo, incorporar isso dentro da sua cultura organizacional. E é um mercado também... É um trabalho longo. Que você fala de 7 a 8 anos, olhando o nosso mercado, que é imediatista, né? Nosso mercado é tradicional, é reativo só, como você falou, e é imediatista. Exatamente. Então, quando você traz essa parte, olha, você tem que plantar, regar, né, podar para ter o fruto, o pessoal não tem essa... Não, porque quer já de um dia para o outro, né? Investimento também. Exatamente. 7, 8 anos quer dizer
7, 8 anos e investindo, né? Investindo, né, trabalhando ali esse desenvolvimento de pessoas, né, e ao mesmo tempo você trazendo a mudança, né, essa transformação. Mas é um trabalho a longo prazo, que eu costumo falar que é um trabalho de formiguinha, né, que você tem que trazer ali. Mas o que eu posso trazer aqui para vocês, assim, tanto o Grupo HTB como pares aí que eu vejo no mercado, a gente teve um avanço muito grande falando aí de transformação digital hoje. Né? Então, se for olhar aí alguns anos atrás, a gente estava bem cru nesse sentido e hoje já faz parte do nosso dia a dia. Então, eu vejo muitas empresas hoje trabalhando isso, algumas com áreas dedicadas a isso, outras com áreas part-time dedicadas a isso. Então, eu vejo isso uma mudança grande, mas muito impactada por essa água no pescoço que a gente fala, né? Tá. É reativo, então falou, precisamos mudar. Então, de lá para cá, a gente vê isso. Então, são pontos positivos aí que a gente trabalha, né? Então, várias empresas trazendo ações para colocar isso em prática, né? E aí, falando um pouquinho do Grupo HTB, né, que você pediu aí para eu poder comentar. Então, lá nós temos, sim, essa questão de inovação faz parte do DNA do Grupo HTB. Então, a gente sempre trabalhou inovação porque nós entregamos inovação para o cliente, né, através da engenharia de valor, né? Então, na construção, na engenharia que a gente trabalha, no nosso produto, a gente entrega isso para o cliente. Então, sempre fez parte. Tá? Agora, o que mudou, né, dessa estrutura lá para a gente poder fazer acontecer essa transformação digital? Então, tem cerca de 4 anos, um pouquinho mais do que isso, a gente destacou uma área específica de inovação. Antes ela era engenharia e inovação, que era bem esse core mais técnico, né, de operação. E agora a gente tem uma área dedicada, que é essa área hoje que eu assumi. Então, a gente tem uma área dedicada a isso, com uma estratégia específica para trabalhar. Então, tem lá alguns pilares, né, cultura de inovação, tem uma área de P&D. Então, a gente tem alguns pilares específicos para trabalhar isso. Então, eu falo, é uma área que está engatinhando ainda, né, 4 anos ali, mas com foco específico para isso. Né? Então, a gente trabalha todas essas ações para o quê? Com o propósito de promover a inovação no Grupo HTB. E aí eu costumo falar que é a maior área que a gente tem hoje, né? Que a gente fala, tem um organograma da empresa e fala quantas pessoas compõem a área de inovação hoje. Então a gente apresenta lá, são todos os colaboradores da empresa. Porque o Grupo HTB é uma empresa inovadora e a empresa inovadora, quem faz acontecer a inovação são todos os colaboradores, né? Sim. Você não vai encomendar a inovação. Vai lá bater na portinha lá e falar, Chile, eu preciso de uma inovação, né? Tá aqui o escopo e faz a inovação. Para mim não existe isso, né? A inovação ela está no dia a dia e a gente precisa desmistificar também a inovação, né? Que às vezes parece difícil você falar, preciso inovar, que difícil essa palavra, né? Na verdade a inovação tem que é você inventar, trazer né? uma melhoria. Porque isso às vezes pesa essa palavra, Sim, né? é verdade. E na verdade é você trazer uma melhoria de algo que você já faz. Então eu faço desse jeito hoje esse processo. Como que eu otimizo esse processo? Eu gero eficiência, produtividade no meu canteiro de obra e eu faço diferente. Como é que eu faço isso? Isso é inovar. Então é por isso que eu falo trabalhar pessoas, porque é a forma das pessoas pensarem, né? Porque ela entra no automático ali e ela fala, eu vou fazer assim porque sempre foi assim. Sim. Não, você tem que questionar, você tem que trazer a mudança. Então, a partir do momento que você prepara as pessoas na empresa para isso, começa a mudar, porque cada um começa a fazer diferente. Então, isso é inovação. E aí começa a se tornar orgânico, né, no dia a dia. Então, no Grupo HTB, a gente trabalha muito essa questão da cultura. E aí, fora isso, nós temos hoje, né, dentro da parte de inovação, um hub de soluções digitais, que a gente fala, são soluções aplicadas no canteiro de obra, que são várias startups e soluções que geram eficiência no canteiro de obra. Né? Então, algumas startups de alguns processos que a gente coloca na obra e a gente acompanha do início ao fim da obra. Né? Não é só colocar lá e falar, está aqui, pode usar. Né? Testa. Teste, está aí e está com vocês no canteiro de obra. Né? Que também é algo do setor tradicional. Eu quero inovar, mas eu não quero testar. Então, deixa o meu concorrente testar. Se der certo lá, daí eu uso aqui também. Também tem isso. Exato. Então, vou esperar alguém testar e depois eu entro. Porque, às vezes, você vem com uma empresa, chega num cliente e quer vender a ideia, a primeira pergunta que ele faz assim, você já aplicou isso aonde? Deu certo?
Então, é de um setor bem reativo, né? Sim. Ele só reage mesmo, ele não é ativo. Sim, não né? tem muito essa abertura para testar, né, e aprender, né, que a inovação ela é isso também. E né? entender que Você está quando aberto para. você testa, a probabilidade de dar erro é enorme. Sim, faz parte do Faz erro também. parte. Então, Exato. e o pessoal não aceita o erro. Então você tem aquela cultura da industrialização, né? A gente tenta que é cultura, não é você testa, errou, estuda, realinha, né? Retroalimenta, faz um novo teste, se Sim. der certo, ótimo, se não der. Porque eu vi uma reportagem do Elon Musk falando sobre a empresa dele, né? Ele tinha até uma quantidade de testes específicos para fazer e ele foi além, porque mesmo ele falou, não tenho mais dinheiro nem para continuar o teste, mas nós estamos muito próximo de conseguir, e daí ele continua. Então, mas é um setor, quando você traz para um setor mais tradicional, tem essa reação, né? Mas a chance de erro no teste é grande, mas de nascer algo muito personalizado, né, com a sua cara, com a sua necessidade, também é enorme. Só com o teste que isso acontece. Porque eu vejo que eles não querem passar pelo período de teste, mas depois quer algo personalizado, né? Então você entrega uma inovação, ele fala, mas isso aqui dá para ter o meu banco de dados, dá para ter a minha cara, dá para ter as minhas informações, né? Então eu não quis vencer a parte. E encaixar, né? Você vem com a inovação que você falou de um processo, né? Tem que ter processo. Daí você vem com a inovação já com o processo desenhado e daí a empresa fala assim, sim, mas encaixe no meu processo. Também tem uma reação de não querer ele está numa posição cômoda. Então eu estou confortável aqui, eu quero inovar, mas eu quero continuar confortável. E inovação traz desconforto também, né? Também, é. É porque tudo que a gente traz para um ser humano que é mudança, se a gente pensar, qualquer mudança dá, né? Você fala, poxa, eu já faço assim, agora vai mudar? Então, do ser humano é normal, né? Qualquer reação para mudança. Então, por isso que eu falo que tem que preparar as pessoas para isso, elas têm que estar receptivas para a mudança. Então, é isso que muda, né? Então, toda a inovação ela vai trazer essa mudança, mas as pessoas elas têm que querer mudar, na verdade. E então, estarem abertas. elas têm que trazer a mudança, então elas têm que estar abertas para isso. E sempre pensar assim, olha, hoje tá o processo assim, mas amanhã eu preciso otimizar, eu não posso ficar. Que eu falo, eu não condeno o passado porque ele sempre funcionou, mas hoje eu tenho que olhar de outra forma, né? Eu tenho que estar sempre olhando para a melhoria contínua, né? Então, as pessoas elas têm que ter essa mentalidade. Só que, como você falou, né, Ale, é difícil. E é do ser humano isso. E a gente tem que estar trabalhando essas questões, né? Principalmente dentro do canteiro de obra. Porque a gente entende a pressão que tem dentro do canteiro de obra, né? Porque a gente tem ali uma entrega, a gente tem um prazo. Então, a gente tem toda a dinâmica e desafios no canteiro de obra. Então, Sim. de repente você fala, vamos trazer uma solução. Então, fala, poxa, eu já estou aqui no desafio e vem uma solução. Solução. Como, Shirley, você quer que eu venha com uma solução agora aqui? Então, a gente tem essa leitura também, né, de como que a gente consegue aplicar, qual é o cenário. Então, tem tudo isso, porque realmente são vários desafios, né? Mas é daí que vem as oportunidades também. Então, a gente tem que estar aberto Sim. a isso. Mas, a partir do momento que as pessoas têm a mente aberta, tudo muda para a gente poder aplicar, né? E como a gente estava falando de teste, né, que eu achei legal que vocês comentaram, é sobre isso, porque a gente não vai chegar lá no canteiro de obra e já entrar com algo que a gente não entende ainda se vai funcionar ou não. Então, tudo funciona através do teste também. Então, você vai pegar uma pequena amostra. Então, se for dentro do canteiro de obra, é um serviço específico que está acontecendo. Então, a gente vai acompanhar isso junto lá com a obra. Então, vai falar, funcionou aqui, está validado? Agora, então, vamos seguir. Está aprovado, sobe para o hub de soluções. E agora a gente consegue escalar para todos os serviços e para todas as obras. Então, lá a gente costuma já fazer isso. A gente escolhe 1, 2 obras para fazer teste.
e aí a gente sobe, né? A gente fez um agora recente de controle de estoque. A gente fez teste em 2 obras, e aí a gente aprovou, aí subiu para o hub agora de soluções, então agora ele entra para todas as obras. Então a gente já faz o teste já com essa frente. Uma né? validação Para dele. poder fazer a validação. Então tem vários requisitos, né? Aí fala, passou, né? Taxa de eficiência do nosso processo. Agora ele está dentro do hub e está na prática agora, né? Então a gente já mapeia tudo isso nesses testes. Né? Então, isso é importante, são alguns pontos que você colocou. Primeiro, deixar claro o que é inovação. Exato. Então, Simples, é simples. É simples, não é nada assim mirabolante, né? E se você pensar, praticamente a obra inova o dia inteiro, né? Porque não chega tudo tão mastigado e planejado da maneira que deveria até ser, na grande maioria das obras, né? Então, você pega a equipe, ela está inovando porque ela está testando e está andando certo. Tem uma parte que são os desafios da construção. Toda obra é um desafio. Porque primeiro, assim, ela nasce com um planejamento, daí sai desse planejamento, passa pelo comercial, o comercial sempre dá uma reduzida, para não falar, impõe alguns desafios. Tira um pouco de verba, tira um pouco de prazo e joga para a obra. Só que tem uma cultura aqui do setor é que eu estou te desafiando. E naquele momento que eu estou te desafiando, eu sei que eu estou correndo um risco. Tá todo mundo ok? Tá todo mundo ok. Passou do todo mundo ok, com o outro lado aceitando correr o risco já não é meu, é só dele. E daí se der errado, a culpa é da obra, é culpa da engenharia, não é de quem nem propôs o desafio. Então, também é uma coisa de cultura, de setor que a gente tem que trabalhar, eu entendo isso. Sabe, você ter a cultura da empresa de impor alguns desafios, de impor a inovação, mas aceitar que o desafio tem que passar pelos testes para ser validados, que aquilo tem um risco, que quando você tem um desafio, você tem um investimento, que você pode ser que esse investimento não dê certo, então você realmente é fundo perdido. Você não... o que eu sinto é assim, eu faço investimento, mas eu quero inclusive ter o retorno com o lucro do investimento que eu fiz já nessa situação. Então, há essa cultura de inovação que você explicou, estou tentando traduzir o que eu entendi, que não é claro dentro do mercado. Você concorda que não está claro isso? Concordo. É porque é questão de cultura mesmo, né, Leo? Acho que essa questão a gente vem trabalhando, mas é complexo, como a gente falou no começo, é um setor tradicional e errar dentro desse setor é complicado. Então, é questão mesmo da gente trabalhar a cultura. E quando a gente fala errar dentro do canteiro de obra, muitas vezes a gente fala errar dentro do canteiro é caro também, né? Sim. Se a gente for pensar, dependendo do que for, né? Porque a gente está falando aqui também de processos que a gente traz várias ferramentas para gerar eficiência, produtividade, mas também a gente pode falar de sistemas construtivos também dentro de obra. Sim. Porque isso traz um grande impacto e é o que a gente vem trabalhando para industrializar o nosso canteiro de obra. Aí são vários obstáculos, enfim, mas vem muito dessa questão cultural também, porque você fala, se eu for testar um sistema construtivo novo, aí já vem essa questão de é mais caro. Sim. E aí você fala, se eu errar, é muito caro, né? Você fala, então, inovar dentro da construção civil nesse sentido é caro, né? Então, acho que vem nessa questão também cultural, da gente conseguir aprender essas questões, né, de análise também, porque é complexo, né? Mas você trazer um sistema construtivo novo, ele tem vários benefícios também de prazo, né? De você falar o prazo que eu consigo também antecipar minha obra e usufruir já desse produto com antecedência, enfim. Sim. Então você tem vários benefícios nesse sentido, que eu vejo que tem muita gente que não faz essa conta também, né? Que é uma coisa simples relativamente.
Mas entrando nessa questão aí de errar, se errar é caro nesse sentido, né? Então acho que vem muito essa questão de mentalidade. E pensar que a gente é uma área de exata, né? Se falar, eu não quero errar, né? Eu quero sempre acertar. Então eu vou já direto assim, mas é certo porque eu não vou errar, porque para mim não aceito. Então a gente trabalha muito essa questão de cultura mesmo. Por isso que eu falo que é preparar as pessoas para isso, porque é um cenário que a gente precisa ter. E óbvio que a gente assume alguns riscos quando a gente está trabalhando em inovação, mas é risco que a gente calcula, óbvio, né? A gente não vai levar nada lá que a gente já sabe que é algo que não vai dar certo. Sim, lógico. Então é algo que a gente leva já com risco calculado, enfim. Então, e são desafios que a gente traz, né, com estratégia que faz sentido também para o nosso canteiro de obra. Então é tudo muito calculado e acompanhado também. Então você tem que ter metodologias para poder acompanhar. Porque o que eu vejo muito também, aqui colocando para vocês, é muita empresa trazendo também para fazer piloto dentro da obra e não ter um método de acompanhamento. Então fala, vamos fazer um piloto. Não está acompanhando. E não deu certo. Não deu certo porque essa solução não funciona. Daí você já... Não deu certo porque você não acompanhou, você não colocou quais são os seus requisitos. Porque o que eu sempre falo é o seu processo mais a solução, que é a tecnologia, a plataforma. Sim. A plataforma não vai chegar e vai resolver o seu problema, né? Que eu vejo muito assim, eu tenho esse problema, chegou essa solução, acabou o meu problema. Não existe mágica. E se o problema não for resolvido, a culpa é da plataforma. É da plataforma, exatamente. Então eu vejo muito acontecer isso, né? Que aí vem a frustração, fala, vamos testar e fica só com a startup. A startup que fica lá na obra e aí não deu certo lá. Não deu certo porque não tem uma estrutura mínima para poder acompanhar. Não vai dar certo por N motivos, né? Porque a equipe da obra não está preparada para receber, para dar o suporte necessário para o processo acontecer. E aí a frustração, né? Falar, não deu certo. Não deu certo porque não tem essa estrutura mínima, né, para fazer. Então, por isso que eu falo, tem que ter um mínimo de um processo, porque você fala, eu tenho uma necessidade do meu processo. Então, está otimizado esse meu processo primeiro, né? Antes de eu trazer qualquer solução. Faz um diagnóstico todo inicial. Diagnóstico. Porque senão vocês concordam que eu posso trazer uma solução para um processo que às vezes não deveria nem existir? Sim. Verdade. Eu falo, talvez esse processo, essa etapa do processo... Essa inovação é no matar esse passado processo. Precisava. Agora, no momento atual, eu já enxuguei, não está mais necessário aqui. Só que se eu não paro para fazer isso, que a maioria não olha, fala, solução. Eu não olhei aqui, então eu trago uma solução para algo que não precisa existir mais, né? Então, é essa etapa que é a principal, que eu vejo que é uma grande falha, no geral. Na correria do dia a dia, né, todo mundo fala, não, o que eu preciso? Solução. Não, você precisa detectar qual é a sua dor, né, que eu falo, mapeamento de dores. Então, você precisa fazer mapeamento, e aí você fala, qual é a minha prioridade? Porque são várias dores, né, se a gente chegar num canteiro de obra... Nossa, eu falo, dói tanto, né? Sai várias lágrimas, assim, de tantas dores que tem. Mas aí a gente entender qual a priorização que eu preciso e aí trabalhar primeiro essa etapa de processo. Esquece as startups, os fornecedores, esquece. Porque eles vêm toda hora querendo trazer, óbvio, as soluções. Solução mágica. Mas vamos trabalhar o processo primeiro, vamos entender. Eu falo, mergulhar nesse problema aqui e falar, agora eu entendo muito bem a minha dor. E, a partir daí, você tem um universo de soluções. Que você pode trazer uma solução, às vezes, que está dentro já de casa. Você pode chegar ao diagnóstico que você tem que desenvolver alguma coisa personalizada ou algo que já tenha pronto no mercado. E só adaptar. Você vai analisar. Então, só que você vai ter tanta clareza que você fica assim, que eu falo, sabe, aliviado. Você fala, nossa, eu tenho certeza do que eu quero e do que eu preciso. Que quando você conversa com qualquer startup ou fornecedor, ele fala, nossa, como você tem certeza do que você quer? Eles acham até estranho isso. Porque você tem lá tudo relatado, os requisitos, tudo. Então, fica bem transparente. E na hora de você trazer para a obra
o teste ali, o piloto, você consegue fazer esse acompanhamento. E aí, é o que eu falei, a chance de dar certo é praticamente 100%. Você planejou tanto que você praticamente mitigou todos os riscos. Então a Exatamente. probabilidade realmente de dar certo é enorme. Agora tem uma coisa que incomoda muito, não, chutei aqui, que é a comparação, né? Não, porque antigamente nós tínhamos empresas inovadoras, né? Isso já se praticava. Então se fala muito na Encol. A Encol realmente era uma empresa conhecida que tinha inovação total na veia, para tudo, né? Desde inovar trocando apartamento por pãozinho, que era uma inovação. Ele vendia apartamento para quem fornecia pão para a obra. Mas a gente esquece que houve uma transformação do mercado. Antigamente você inovava na companhia, em diversas empresas, em diversas obras, em diversos canteiros. Se desse um errado, você dividia o prejuízo com os outros. Hoje não, você tem uma SPE. Então, realmente inovar num canteiro, ele é muito mais arriscado, porque se ele der errado, né? Então eu vou investir, vou ter um prejuízo naquele canteiro, eu tenho um prejuízo focado que eu não consigo distribuir. Eu acho que é uma trava do nosso setor na inovação. Você concorda? Concordo em partes, assim. Porque eu acho que, no geral, é o que a gente falou aqui, né? Essa questão de mentalidade mesmo, né? De tradicional, setor tradicional, de investimento mesmo em inovação. Então, eu acho que passou o tempo, né, que você falou da época da Encol para cá, mas eu acho que continua ainda essa mentalidade de investir em inovação, de falar isso é uma estratégia e é uma estratégia de negócio que vai gerar para mim resultado, porque assim, um ponto que eu acho que é legal a gente falar, né? A inovação às vezes ela é difícil de mensurar o resultado dela, né? Porque Sim. quando você traz ela, você fala qual é o resultado que traz essa cultura de inovação. Às vezes é difícil de você medir, de você trazer alguns indicadores quanto a isso. E você tem vários indicadores, né, que você consegue trazer isso como consequência, porque você traz o quê? Você traz eficiência dos seus processos, né, você trazendo toda essa base, tudo que a gente discutiu aqui até agora, Uhum. as pessoas pensando diferente, trazendo melhoria e o negócio fluindo de forma orgânica, você traz eficiência e produtividade para todos os seus processos. Então, isso lá na ponta, na entrega do seu produto final, tem um impacto super relevante para a entrega do seu produto final. Então, todo mundo olhando para o processo, focando em excelência operacional. Então, só que é difícil mensurar isso tudo, né? De Tá. uma forma assim muito direta. Então, essa que é a dificuldade para poder trazer isso para uma estratégia de investimento, por exemplo, né? Então, o que eu vejo muito as empresas trazendo hoje de investimento é investimento pontual. O que eu falo investimento pontual é assim, em projetos específicos, né? Então, Tá. você faz aqui o diagnóstico e aí você apresenta normalmente para um comitê interno, né? E aí você consegue uma aprovação específica para aquele desenvolvimento, por exemplo. Dificilmente você tem empresas do setor que têm já um aporte específico já para a inovação, para esse desenvolvimento. A Uhum. maioria, assim como o Grupo HTB, como os pares, é específico mesmo por projeto. Tá. Então, mas o que eu discuto muito, né, com o pessoal aí, os pares, é isso. Essa é a dificuldade de conseguir. Mas é muito pelo setor mesmo, né? Pelo setor tradicional, enfim. Mas o que eu vejo é que a gente vem avançando muito. A gente vem avançando muito quanto a isso. Mas é muito por questão de conseguir mensurar esse resultado. Mas eu acho que agora a gente tem algumas coisas, algumas vantagens já, né? Projetos que deram certo, empresas que aderiram. Eu acho que um setor também muito tradicional e difícil de mudar era, por exemplo, o futebol, né? Era sempre aquela diretoria de pessoas de uma certa idade e que não estavam abertos a nenhum tipo de tecnologia e tal. E hoje a gente já tem times de futebol que provaram
que setorizando, colocando pessoas capacitadas e não indicadas em alguns setores e trazendo a tecnologia. Então tem fisiologista que monitora o jogador, que já sabe o outro time por onde que ele ataca, a zona de calor do campo. Então, um monte de tecnologia que antigamente falava, não precisa, a gente cresceu no terrão, né? Então, e hoje já está provado que deu certo. Acho que o nosso setor, que é tão fechado quanto, tem já projetos para a gente usar como exemplo. E eu acho que o grande negócio é a facilidade da informação. Eu fui numa reunião uma vez que, ao ser contestado um determinado número, a pessoa pediu para que alguém fosse checar. Pede para checar. Eu falei, não, mas eu tenho no meu celular, eu tenho um aplicativo que monitora o pessoal que passa na catraca, então tá aqui, ó, são tantas pessoas, função, nome tal, chegou tal hora. Estava no celular na hora da reunião. Então, esse tipo de, de pronta resposta ajuda a gente a convencer as pessoas de que é necessário e que é importante, que traz resultado, eficiência, né? Ajuda na tomada de decisão, né, Vlad? Eu acho que essa que é a questão que a gente está falando, de trazer essa transformação digital, porque você começa a trazer toda essa questão dos dados, né? Aí você deu esse exemplo legal, porque está na palma da mão a informação. Então, na verdade, a gente sempre trabalhou essa questão, mas assim, é difícil acessar a informação até você conseguir fazer o levantamento. E hoje você tem soluções que te auxiliam nessa questão dos dados. E a gente começar a ter a cultura agora, que a gente fala também a cultura de dados, de como a gente consegue também trabalhar esses dados, né, para essa gestão do canteiro de obra. E aí a gente consegue gerar qualidade de informação, né? Então tem muito isso também, de trazer essa cultura de inovação e cultura de dados, porque isso vai trazer também eficiência e produtividade no canteiro de obra, para você tomar decisões rápidas ali, né? Então está na palma da mão. Consigo ali já olhar, decidir, minimizar alguns atritos, por exemplo, dentro do canteiro de obra. Então, tem até um exemplo legal lá. A gente utiliza aquela captura de realidade na obra, né? Com aquelas capturas 360. Uhum. Então, principalmente obra de retrofit, né? Que é bem complexa de fazer e gera muita discussão, às vezes, com o cliente. De falar, olha, era isso, não é isso, sabe? Aquelas discussões. Então, você trabalha com muitos relatórios de imagens para poder mostrar como é que estava no início, como é que está agora, né, diante do escopo que foi contratado. Então, a gente estava com um contrato ali que era um cliente com 4 aeroportos, por exemplo. Então, a gente tinha muito essa questão do cliente ir nas visitas e muito questionamento. Então, até a gente conseguir mostrar ali, era complicado ali, sempre nesse dia da visita. E aí, com essa tecnologia que a gente levou, na palma da mão, porque é no celular mesmo, então é ali mostrando a imagem inicial e a imagem ali atual ou de outra data, acabou a discussão, porque você tem ali a informação na palma da mão, junto com o cliente, fazendo ali um diálogo, né? Falando, olha, então é aqui, olha, nós temos isso, o escopo. Então, isso eu estou falando que é depoimento de quem estava na obra mesmo, e que tinha essa dificuldade. Então, isso agregou valor no dia a dia da obra. Então, é interessante quando você vai na obra e aí você vê o pessoal de campo já trazendo para você para contar, olha como que está a obra, e tudo na palma da mão, porque isso facilita e agrega valor no dia a dia, né? Porque se você pensar que a pessoa está lá, no desafio que a gente tem em canteiro de obra, e ainda ter que fazer esse trabalho que a gente fala que é operacional, estressante, tirar né? foto, ficar fazendo relatório, ou ter pessoas específicas dentro do canteiro de obra, que são pessoas com capacidade técnica fazendo esse tipo de trabalho, né? Cara crachá. Você fala, eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo essa mão de obra técnica para isso, e fora o lado do profissional também, né? Um profissional técnico fazendo esse trabalho, né? Então, tem os dois lados aí. Daí que não é atrativo mesmo. Não é atrativo, que é outro ponto aí que a gente tem também para falar, né? Então, puxando já esse ponto do jovem, o que queria te provocar? Porque quando você põe essa situação de ter um diagnóstico, saber o que fazer, colocar esse desafio para a empresa no todo. Então, a empresa no todo é desde do mais jovem, né? Sim.
e o que ele pode trazer para você, porque é a cultura de inovar, é a cultura de verificar aquilo que ele está fazendo e não só colocar em prática. Então não é o Charlie Chaplin apertando a porquinha, né? Ele é pensando no o porquê que ele está apertando aquela porca, o porquê que é aquele torque, para que serve. Ele não sabe nem para que serve aquele parafuso, né? Aquela porca. Então é uma situação que eu tenho visto assim, o jovem sem o propósito. Então ele está lá, ele está cumprindo a atividade dele, que ele não foi capacitado para fazer, não passou por um treinamento. Então alguém pegou um formulário e que por experiência aquele formulário está ótimo, mas para quem não tem experiência aquele formulário não quer dizer nada. Esquece disso. E ele aplica e não sabe o propósito daquilo, porque que está controlando, o controle da qualidade, que a gente já comentou bastante, né, Vlad? Então, eu entendo que quando você dá essa cultura, aplica isso, essa é uma transformação que você causa. Você muda a cultura da companhia, você dá propósito e colhe o fruto que é realmente se a tua equipe aplicar com certeza do propósito, você vai ter um produto melhor, você vai aplicar a industrialização, que é sempre que tiver a falha, retroalimenta e não falha novamente, você vai reduzir o retrabalho, que daí você ganha em produtividade, que é outro item que todo mundo busca. Eu quero produtividade, mas você tem produtividade se você diminuir a quantidade de retroalimentação, né? Aumentar a retroalimentação e diminuir o retrabalho. Você já ganhou produtividade. Você não precisa de nada tão inovador assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente até começa a ganhar um pouquinho, ser um pouco mais atrativo para o jovem. Com certeza. Que é o que vocês trabalham bastante no programa de jovens profissionais. O que vocês aplicam nesse programa? Então, esse trabalho é bem interessante que nós temos lá, justamente pegando um pouco aí do que você trouxe para nós no cenário. Há muitos anos já que a gente trabalha isso, pensando nessa preparação mesmo do jovem. Porque quando o jovem ele ingressa, realmente ele não tem toda essa bagagem, né, esse conhecimento. Então, o programa dos jovens prepara justamente nesse sentido. E é bem amplo o programa, porque ele traz justamente essa visão sistêmica do negócio. Então, ele tem lá toda uma jornada, né, mas ele traz essa visão sistêmica do negócio. E nessa visão sistêmica, o jovem ele vai ter a oportunidade de ter contato com todas as áreas do grupo, porque na jornada é composto com várias aulas. Então, essas aulas, o que depois da pandemia facilitou, porque aí tem a aula online agora, antes era tudo presencial, aí dificultava, às vezes, trazer todos os jovens, né, para o escritório central, enfim. Então, facilitou bastante. Então, são várias aulas, né? Então, o jovem tem a oportunidade de conhecer e ter essa visão de toda a empresa. Um outro ponto que é bem interessante do projeto é que eles vão preparar o projeto, que é o projeto Melhoria, e a gente está falando dessa jornada de inovação. Então, a gente aplica uma metodologia que é o Lean Startup, que aí você já está fazendo algo prático. Então, não é aquele trabalho que a gente fala que é o TCC tradicional, que você vai entregar um trabalho tipo de faculdade que vai ficar na prateleira, né, teórico, mas é um projeto real. Então, ele vai escolher um tema que faz sentido ali de desafios do grupo HTB. E aí, durante o projeto todo, né, a duração do programa, ele vai desenvolver esse projeto prático. Então, a gente passa ali a metodologia para eles, para poder seguir, que é essa metodologia do Lean Startup. Aí eu dou essa aula para eles bem no início, essa aula prática de projeto, de como que eles podem trabalhar isso. E aí, justamente aquele ponto que a gente falou aqui, né? O primeiro ponto é você detectar qual é o problema, a dor, e depois você vai para a etapa de solução para poder desenvolver o projeto. Então, a gente enfatiza bem esses pontos para o jovem conseguir já ter essa percepção, né? Então, a gente já está preparando o jovem nesse sentido, para o dia a dia dele em campo, ele já ter essa noção de como que ele pode trabalhar isso, né, no dia a dia dele mesmo, onde ele estiver atuando, no escritório, na obra,
como que ele pode trabalhar esses desafios do dia a dia, detectando os problemas e trazendo solução. Então, isso que é a riqueza do projeto aqui de Jovens Profissionais. E um ponto muito importante também, porque ele tem mentorias, né? Cada jovem tem um mentor ali, técnico, e aí ele vai sendo acompanhado durante todo o projeto também. Então, tem essa composição toda e essa riqueza para ele poder se desenvolver ao longo do programa, né? Hoje o programa está com 12 meses de duração, e aí, ao final do programa, eles fazem a apresentação do projeto, e aí tem lá uma seleção também das melhores ideias, lá com uma premiação também. E depois das apresentações, vem para a área de inovação para a gente poder selecionar alguns projetos também para a gente já colocar em prática. Mas o interessante é que muitos projetos que eles vão desenvolvendo, como já tem esse viés prático, eles já colocam em prática. É bacana isso. Porque isso é um incentivo. Então, já coloquem em prática. Então, essa que é a ideia. Já todos os projetos, a ideia é já começar a rodar. Mas a ideia é você passa até como um teste. Testa. Exatamente. Faz parte da metodologia, né? Testa, Fazer monitora. teste, exatamente. E daí então, você já nesse vai tempo, aculturando, né? Nesse tempo de 12 meses, ele consegue já fazer esses testes. E, de repente, depende da linha do tempo que ele trabalhar, ele consegue até apresentar já falando, eu validei o teste. Então, depende de cada jovem ali, da jornada que ele seguir, ele consegue já apresentar isso dentro do programa aqui. Então, é isso que a gente incentiva ali. Mas, no todo esse programa, no final, é isso, né? A gente trabalhar esse desenvolvimento do jovem, porque as empresas precisam trabalhar isso, né? Desenvolver os jovens talentos, porque você começa a desenvolver isso agora, né, para você colher lá na frente, né? Então você está, na verdade, trabalhando esse futuro hoje, Sim. desenvolvendo esses talentos, né? Então, formando, você está cultivando, né, os talentos, formando os talentos, porque, enfim, a formação técnica da faculdade é a básica, então você vai trazer para formar mesmo em campo, que a gente fala, né? Que é o mão na massa mesmo. Então esse programa aqui ele tem esse peso, assim. Então ele é bem interessante, assim, esse trabalho que a gente traz. Eu acho bacana, assim, analisando de fora, né? Eu já tinha ouvido falar desse programa, né? O André Gogolowski fala muito com orgulho absurdo desse trabalho, porque ele já foi mentor, então tem essa parte também do mais experiente tendo uma possibilidade de passar a experiência, de estar auxiliando alguém ali no dia a dia da companhia de uma outra forma. Você está incentivando aquele jovem a buscar, né, essa inovação nesse trabalho e é interessante você ver porque ele mesmo focado numa meta dele, num trabalho específico que ele escolheu, a metodologia, o aprendizado, a cultura que ele está, ele vai aplicar no restante da empresa. Você vê o jovem, quando ele tem uma meta, ele incomoda. E ele vai estar também multiplicando isso dentro da companhia, porque ele vai buscar informação com alguém, vai envolver outras pessoas, até os operários, assim, você pensando na obra do teste. Todos envolvidos, exato. Ele envolve as outras pessoas, e daí eu lembro, na época que eu fiz estágio, eu tinha, para mim, o meu grande professor era o mestre. Então você via que a satisfação que ele tinha quando ele te ensinava alguma coisa e via você aplicar era impressionante. Parecia você ver quando o avô está ensinando um negócio para o neto e o neto está fazendo, né? Então eu acho que é uma situação que tem muitos ganhos, mesmo aquele item não dando certo, não tendo um resultado tão positivo, não gerando a expectativa que tinha, mas tem muitos ganhos, assim, até intangíveis, né? Que você fala que é uma situação. E daí você realmente implanta a cultura da inovação na empresa. É muito bacana o projeto que vocês têm. Parabéns, porque... E é antigo, né? É antigo, tem bastante tempo já.
E aí a gente vai trazendo sempre melhorias também. É interessante comentar isso, porque a gente vai observando também a necessidade de trazer melhorias. Então, antes também ele tinha, vamos dizer, um método tradicional também de metodologia aplicada de projeto. Uhum. E aí, alguns anos depois, falou, a gente precisa trazer alguma coisa mais prática também, porque percebia-se que os projetos desenvolvidos, eles ficavam um pouco na prateleira. Tá. Falou, como que a gente pode trazer isso para ser uma coisa mais aplicada? E aí que a gente foi trazendo e fazendo esse conjunto, né, com a parte de inovação, e aí a gente remodelou, e aí é o que a gente tem hoje aplicado, e que fez bastante diferença, assim, trazendo para a prática, né? Então, já desenvolvendo algo, como eu falei, que eles, durante o desenvolvimento, já é algo real. Então, muita coisa já aplicada. Então, quando vem para a inovação, fala, esse aqui já está acontecendo, já é real, então não precisa startar, já está acontecendo. Então, isso que é interessante, a gente vê essa evolução também dentro dos projetos. A inovação da inovação. Inovação da inovação, Que bacana. exatamente. E no nosso setor, de uma maneira mais ampla, não, você enxerga que a gente tem muito a evoluir ou a inovar, a digitalizar? É mais na parte de dados, informações, custos, ou ainda nos sistemas construtivos a gente consegue, tem espaço para isso, né? Que talvez é onde sofra mais resistência. Então, eu acho que ainda a gente tem muita essa questão que a gente falou da cultura de inovação, que a gente vem trabalhando, apesar que eu acho que já avançamos bastante. Uhum. Mas eu acho que ainda a gente está nesse estágio, sabe? Da gente estar com as pessoas ainda. Elas estão começando a estar preparadas para trabalhar a melhoria dos processos, que eu falo que é aquela otimização dos processos, para estar bem claro, para trazer as soluções. Então, eu acho que a gente está bem nessa etapa agora. Então, eu acho que ainda a gente está nesse desafio. E aí sim a gente começa agora a trabalhar. Então, a gente trabalha o quê? Cultura de dados agora. O que eu falo agora é que eu tenho então uma digitalização em campo. Como é que eu começo a trazer isso para o meu dia a dia? Falar como que eu trabalho essas informações, porque elas estão aqui agora. Sim. Então, como que eu começo a olhar números agora para tomada de decisões? Tá. Porque é muita informação que a gente tem, né, no canteiro de obra. Muita. Então, agora, como que eu começo a melhorar isso, né, no meu canteiro de obra? Então, mas é o que você fala. É até a ideia. Na verdade, a gente tem muitos dados no canteiro de obra, né? Uhum. Que, dependendo da maneira que você compila, você tem uma informação que é produtiva e não, que é Sim. descartável. O que eu sinto é uma dificuldade do pessoal entender como compilar os dados, Exatamente. né? Então, é o que você falou, você tem que ter um treinamento básico para tudo que você está buscando. Nós tivemos um trabalho gigantesco na companhia para gerar as informações do nosso banco de dados de assistência técnica. Mas o primeiro desafio foi pegar os dados de diversas empresas, que vêm cada um no seu formato, Sim. e criar uma base única para você, com aquela base, compilar e realmente ter uma informação que todas essas empresas poderiam colher. Então, eu tenho informação da minha empresa, mas eu tenho informação da minha empresa comparada com aquele conjunto, né, de empresas, então, que seria uma informação que daí você tem a referência, porque também você colhe os dados, tem uma informação. Mas para você entender se essa informação é positiva ou negativa, se você está evoluindo ou não, você tem que ter uma referência. E eu sinto que o nosso mercado é pobre em referências também, né? Porque ele é tradicional, então ele também guarda muito seus dados, as 7 chaves, não compartilha os dados com medo, sei lá. Antigamente, né, já evoluiu. Antigamente você não entrava no canteiro de outra construtora de jeito nenhum. Exato. Né? Hoje não, você já tem visitas, várias empresas mostrando, querendo mostrar inovação, querendo mostrar até os acertos e os erros para compartilhar, mas ainda tem muitos dados que ficam
guardados para não ter essa divulgação, e isso todo o mercado, o setor perde, porque você não tem a referência, né? Então é uma situação complicada essa. É que tem aquela famosa caixinha de sugestão, né? Vai em vários lugares, tem. A pessoa coloca, a outra pessoa retira e guarda. Tira e guarda. Aí Então, o que pega que você aquele faz monte com de ele? informação e não usa, né? Não adianta nada. Exatamente. Exato. Mas eu acho que é nesse momento que a gente está desse desafio, né? Mas eu falo até, Ale, de você ter o desafio interno mesmo, porque são muitos dados que nós temos, e eu acho que é o normal mesmo, porque antigamente a gente tinha um único RP dentro da empresa, né? Então você definia o RP e falava, é esse, e as minhas informações estão todas aqui unificadas, né? Então você fazia lá a sua configuração, estava lá. E hoje não é mais esse cenário. E essa é a realidade mesmo, porque você tem vários tipos de dados, eles estão, eu falo, são várias ilhas, né? Sim. E é assim que funciona mesmo. Agora a questão é como que eu organizo isso, porque os dados, como você falou, eles não estão todos estruturados, se é isso mesmo, né? 80% dos dados são não estruturados. Então você tem que entender como que você trabalha essa questão desse dado, como que você organiza para você transformar ele numa informação, para você ter isso como tomada de decisão também. Então a gente está nesse momento de como organizar isso diante desse desafio de tantos dados e de eles estarem em vários lugares. Então eu vejo que essa é uma dor, né, quando você conversa, né, com diversos pares aí, essa é a questão, que está em vários lugares e tem muita coisa manual ainda. A gente tem informação manual, alguns processos. Então você fala, esse processo ainda está aqui, está numa planilha. Então como é que eu trago uma automatização desse trecho, desse processo, dessa informação? Então a gente está muito nessas questões agora desse desafio de como mapear tudo isso e transformar isso no dado, e aí desse dado você transformar isso num painel de dado decisor. Então, acho que a gente está Isso. caminhando para isso, mas com uma grande evolução, né, do que a gente tinha lá atrás, que era tudo em Excel, né? Obras gigantescas aí de bilhões e no Excel, controladas em Excel. E ainda né? tem Nem a aquela carimbava a situação. nota no verso. Carimbava. Carimbar, projeto, nota. Aí colocava o centro de custo à mão e aí ia para alguém pegar aquela informação e Era distribuir o custo. impressionante. E tem uma situação também que eu falo que é essa compilação dos dados. É uma situação assim. Uma coisa é você ter os dados e eu quero uma informação. Daí eu vou lá, compilo os dados e obtenho a informação que eu queria. A outra é que alguns setores já trabalham o tempo inteiro os dados e fica soltando informação. Daí essa informação não serve. Isso é interessante. Que é que eu falo, você tem informação? Tenho. Você tem informação que você queria. E a informação que você nem pensou que seria relevante. Exatamente. Você tem. Essa é a estratégia. Que é interessante. O nosso banco de dados, a gente fica brincando o tempo inteiro com ele e gera informação, daí você fala assim, não serve para nada, não serve para nada, não serve para nada. Então. Não serve para nada. Essa eu nunca tinha pensado em ter. Ou essa aqui é importante, não é relevante, porque não faz diferença nenhuma. É bem interessante essa ideia do pessoal começar a entender a importância realmente do banco de dados. E é algo que eu entendo, sim, que o jovem pode se interessar, porque daí é um trabalho. Exatamente. Uma outra coisa que eu iria te provocar, se com essa cultura dos jovens e você investir, a gente tem tido muito um feedback do pessoal falar assim, olha, o jovem vai para os outros setores porque a grande maioria dos outros setores tem trabalho híbrido. E o nosso não. O nosso é praticamente, né, principalmente em obra, um trabalho presencial. Daí eu questiono, assim, provoquei até o Vlad hoje, falei assim, lembra, a nossa equipe, mesmo na obra presencial, grande parte do tempo dela está dentro do escritório. Porque ele vai para o campo,
aplica ou gera informação, volta para o escritório e fica trabalhando aquela informação, fica vendo a gestão, porque hoje as obras são super complexas, então você tem um trabalho gigantesco de gerenciamento, de controle, né? Será que esse trabalho todo não poderia ser híbrido? Daí a pessoa despende alguns dias coletando informação ou aplicando no canteiro e depois os outros dias em casa fazendo a gestão, gerando essa informação. Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido na HTB? Nós tivemos, mas foi na época de pandemia, né? Porque na pandemia tinha as restrições, então a gente fez um esquema também para trabalhar principalmente nesse cenário que você falou, porque tem as equipes em obra que ficam a maior parte do tempo dentro do escritório da obra. É. Mas hoje não mais, né? A gente até tem lá um exercício, mas é mais no escritório, assim, central, que a gente tem um dia que fica de home office, os demais a gente vai no presencial. Tá. Mas eu acho que o nosso setor ele demanda muito presencial também, né? Mas eu não sei se é esse ponto, Ale, que não atrai os jovens no setor. É que eu acho que hoje você tem tantas outras opções, antigamente não tinha, né? Como você citou no começo aqui, você falou, você tinha 3 opções, assim, antigamente, que chamavam você foi muita dos atenção. 3, daí foi aumentando, hoje é o universo. Você falava o direito, é medicina ou é engenharia. Aí hoje aumentou o leque de opções. Então, eu acho que essa é a grande concorrência, você tem muitas opções além das 3 hoje, né? E muita questão hoje de tecnologia, que antigamente não tinha. Então, acho que isso torna atrativo para o jovem. Então, ele analisa muito essa questão. Então, acho que não é essa questão do home office, né? Mas se for pensar assim de qualquer setor, eu penso muito isso, né? Então, se o jovem ele tem um propósito, né, uma veia de querer crescer profissionalmente, você fala, você vai desenvolver um CEO sentado dentro de casa, numa cadeira dentro de casa? Não, porque ele tem que viver a empresa, né? Ele tem que sentir a empresa. Então, acho que independente do setor, se o jovem ele quer mesmo fazer acontecer, se é o perfil dele, ele vai querer estar lá junto, sabe? Para sentir, para fazer acontecer, sabe? Aquele brilho no olho, assim, para falar eu quero, eu vou, independente. Se é aquilo que ele escolheu fazer, ele vai querer estar lá. Pelo menos eu sempre quero estar lá vivendo aquilo para fazer acontecer. Então, acho que é muito isso. Então, um perfil de jovem que fala eu quero ficar mais em casa, é um perfil de um jovem que quer mais, tem aquele propósito mais de um trabalho mais de uma operação, sabe? Então, acho que vai muito do perfil. Ele não aspira, ele só ele não está ali. aspira, né? Assim, o topo, assim. E tem uma... Mas, às vezes eu gosto de retomar para a gente relembrar que existe evolução e ela é contínua e a gente acaba esquecendo, né? A gente tem uma situação que as companhias do nosso setor já foram aquelas companhias que nasceram, a grande maioria das consultoras, com 3 amigos da faculdade, né? Então, um tinha um perfil mais técnico, o outro comercial e o outro mais financeiro. Então, você cuida das contas, você busca cliente e eu faço acontecer. Então, sempre teve essa situação da empresa vai crescendo, como uma empresa de engenharia, você praticamente só contratava engenheiros. Então, só engenheiro para dentro. Só engenheiro, arquiteto, mas são pessoas técnicas. E daí você vê que hoje em dia o perfil mudou bastante. Então, realmente as companhias estão mais estruturadas, né? Você tem uma companhia, como a gente entrevistou a Carol, né? Da Rocontec, uma pessoa dedicada ao RH. E não foi assim alguém que estava lá e falou assim, você fala bem com as pessoas, cuida aí do RH. Então você vê que as empresas já estão... É uma especialista mesmo. Então já estão tendo esse viés. E esse viés transforma a companhia não numa companhia também só daquele negócio. Você vê o business abrindo um leque de oportunidades bem maior, né? Então, você vê a empresa, estou buscando profissionais, mas não são só os técnicos, são diversos, né? E nessa cultura de inovação,
aquele fora da caixinha também contribui bastante, né? Com certeza, faz toda a diferença isso ali. Eu acho que esse multidisciplinar é que traz a riqueza, que a gente fala. Porque se você colocar na mesa aqui só os engenheiros, o pensamento ele é muito parecido. Então, Sim. e para você trazer uma inovação, você tem que trazer visões diferenciadas. Então, um monte de engenheiro na mesa vai pensar tudo igual, não vai ter questionamento, vai todo mundo concordar muito ali, né, com o que está sendo colocado, com o ponto de vista. Então, num projeto de inovação, a gente traz o multidisciplinar. Então, mesmo se o tema é técnico, a gente mistura na mesa. Então, você traz alguém de um setor administrativo, setor financeiro, outras áreas, justamente para trazer questionamento e colocar todo mundo ali para pensar. Né? É até interessante, quando a gente começou a fazer isso, então era um grupo só de engenheiros, e aí a gente trouxe uma pessoa de marketing. E aí ela fez um questionamento que a mesa ficou em silêncio. E aí todo mundo falou, Nossa, mas engenheiro essa quieto é pergunta difícil. não entendi, não tem cabimento essa pergunta. Mas eu falei, então vamos pensar para responder essa pergunta, porque tem cabimento que ela está perguntando. Ah, mas a gente nunca tinha pensado mesmo nesse ponto de vista. Então aí você vê ali uma quebra, né? Então é isso que a gente quer provocar mesmo, né? Umas perguntas específicas que traz mesmo essa mudança. Então, esse multidisciplinar é excelente, é ótimo para. Que daí é a verdadeira diversidade, né? Exatamente. Isso é diversidade. Porque tem uma situação que a gente coloca o dia inteiro, que é assim, se você estiver aplicando a tua função, o teu trabalho, mas você tem um propósito, que é atender um cliente final, e esse cliente final não é um técnico, ele pode ser um artista plástico. Então você tem que entender que o que você vai atingir, é o seu cliente final. Então você está buscando um propósito diferente. E você tem que calçar os chinelos do cliente final. E o chinelo dele, volto a falar, insistir, não é técnico. Exatamente. Né? O técnico é até mais fácil você entregar um produto para um engenheiro do que para uma pessoa de uma outra área que a gente estava comentando, né? A qualidade do produto, o desempenho dele, ele é tão subjetivo e o setor provoca essa subjetividade que você só consegue explicar para um técnico, e a maioria dos clientes não são técnicos, então dá problema no final. Exatamente, é esse ponto, né? E não é difícil, porque nem todos são engenheiros, somos engenheiros, ou construtores. Mas todos somos clientes. Em algum momento vai comprar uma casa ou vai morar numa casa. Sim. Assim como nem todos são motoristas, mas todos são pedestres. Então não adianta você fazer algo voltado muito tecnicamente, cria-se um manual de uso e operação muito técnico e que não vai conseguir ser interpretado pelo cliente final, ou uma bula de remédio que só o médico vai interpretar. Então não precisa ter a bula ali se é só o médico que vai interpretar. Então isso é uma coisa que não tem mais tempo, né, para não mudar. Tem que ser pensado no cliente. Tem que ser pensado no cliente. Outro ponto também que a gente traz quando está trabalhando esses projetos, além do multidisciplinar, é uma provocação para ter insights de outros setores. Então, nós estamos trabalhando com construção civil. Mas para a gente colocar a nossa mente para pensar diferente, então vamos procurar outros setores. Então, setor automobilístico, por exemplo, varejo. Porque lá, como é que eles fazem o processo deles? Vamos lá olhar para ver? Então, quando a gente traz para uma mesa, por exemplo, de engenheiro, às vezes eles ficam meio espantados. Falam, mas o que tem a ver uma indústria automobilística com a nossa? É muito diferente. Então, vem assim essa provocação e na hora que vai pesquisar, fala, não é que trouxe insight mesmo? Agora eu consegui pensar uma coisa diferente aqui para trazer para o projeto. Então, a gente traz essas provocações também para ajudar. Para literalmente sair da caixinha que você falou, né, Ale? Como sair dessa caixinha? Porque a gente está no nosso dia a dia muito imerso mesmo, né, no nosso ambiente. Então, como pensar diferente? Então, vamos pesquisar outros mercados, aí vamos participar de outros eventos. Eu provoco o pessoal também, né? Vamos participar de outros eventos, vamos escutar um podcast de outro tema, vamos fazer uma leitura. Né? Eu falei, eu costumo participar
eu sou inovação, enfim, mas eu costumo, como profissional, participar de outras frentes também, né? Falar, vamos colocar e vamos participar aí. Né? Participei já de evento de direito, de varejo, até de moda eu participei. Falei, Ah, vamos ver como que funciona esse mercado aí também. Né? Gosto um pouco de moda, mas vamos ver como que funciona esse mercado. Vamos lá participar para ver. mas é interessante, eu lembro a primeira vez que eu quis formular um checklist e eu fui pensar o que, que eu preciso para elaborar um checklist. E daí pesquisando, veio um livro, checklist. E daí eu comprei o livro e fiquei super impressionado que o checklist nasceu na medicina. Eu falei, como na medicina ele não nasceu na indústria, na construção, não nasceu na medicina. Um setor que precisava, devido a problemas que eles tinham durante a cirurgia. Você tinha uma, um monte de ferramentas utilizadas durante a cirurgia e materiais, e você fazia um checklist de início e o checklist de final tinha que bater, porque senão alguma coisa tinha sumido. É. E sumiu pode estar dentro do paciente. Então surgiu nessa situação Olha, interessante. e eu achei muito interessante o livro. Eu comentei até uma vez com um cliente nosso de Dourados, ele comprou o livro e deu para todos os diretores dele. Falou assim, lê o livro, lê o livro. E então essa ideia de você sair da caixinha e realmente verificar os outros setores é para colher mesmo o que, que ele inova, por que, que ali está inovando, aqui não está inovando, né? É bem Mas a interessante. gente, lá na Cidade de Matarazzo, por exemplo, que no início a gente mexeu com muita atividade que gera acidente de trabalho, que é demolição, escavação, e lá não se fazia demolição nenhuma sem um checklist. E você acabava pegando na hora do checklist coisas que poderiam causar um acidente. Então, desde desligou a alimentação elétrica, hidráulica, a área está isolada, vai precisar de interdição disso, daquilo. Então, o checklist ajudou a evitar bastante coisa. E não tivemos mesmo um acidente lá durante a demolição. E foi uma baita demolição, escavação, 260 mil metros cúbicos de terra. Então, não teve acidente. Era sempre com checklist. É importante. Eu acho que isso é essencial. Eu faço muito isso. A gente estava no episódio anterior falando sobre garantias. E ela estava falando de construção, eu já estava pensando em outros setores, como eles faziam, né? Então ela falou, por exemplo, da porta. A porta tem 1 ano, por exemplo, de garantia. Ah, mas por que minha porta vai acabar depois de 1 ano? Ela falou, não, porque depois que começa a usar, ela começa a estragar. E aí as pessoas não aceitam, né? Só que se você compra um doce de leite, a validade é 6 meses, só que está escrito lá assim, após aberto 5 dias. E a gente aceita, Então, porque ó, quando você começa a usar, ele estraga. estraga mais rápido, né? Muda a validade. E a gente aceita. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente passa essa informação de que a porta dura 10 anos, só que depois do uso, se for batendo, limpando, lavando, como é que... temos que trazer. Eu fui esses dias Meu pai trabalha num moinho. Ele trabalha com vendas, mas é uma empresa de produtos alimentícios, farinhas e tal. E aí eu fui no depósito que ele tem aqui no Jaguaré e eles desenvolveram um saco de farinha que a farinha não vaza. Legal pra caramba. Eu já trabalhei em padaria também. Bastante inovação. E o Aí a estoque dor. vivia sujo, porque você chega com um saco de farinha lá de 40 quilos, é que nem cimento. Joga, ele bate e fazia aquela sujeira. E o saco de farinha deles não vaza. Falei, a gente tem na obra o gesso, cimento, tudo que faz a maior sujeira. Não só a sujeira, quando o cara descarrega. Eu passei em frente a uma obra esses dias, estavam descarregando gesso, o pessoal chapa, né? O chapa tá branco. Nossa, só o olho assim, cara, com uma camiseta amarrada e tal. Eu sei que tem EPI, tem uma série de coisas. Mas ainda tem isso. Então por que a gente não pega esse saco que eles fazem? Essa é a Tá vendo? inovação. Um insight, tá vendo, de outro setor, como que a gente pode refletir no nosso, porque você vê, ele reflete tanto no profissional, né, que é saúde, e aí você minimiza até a questão de EPI, de saúde do profissional, e você traz também uma eficiência no canteiro de obra, você minimiza também a questão de limpeza,
Sim. E meio ambiente, que a gente está falando também do ESG. Então, olha quanta Desperdício. coisa vinculada, e aí você for olhar, talvez algo relativamente simples, porque é uma Sim. embalagem. É. né? Então, tá vendo? Ó, Se são coube coisas a se num saco pensar, de né? farinha, cabe num saco de cimento, que é bem mais caro. É Né? porque a embalagem, né? Então é o material utilizado para uma certa Não, embalagem. e a Então. operação do saco de farinha é muito similar à nossa, porque não é uma embalagem que eles abrem assim e vai pegando de pouquinho, não. Eles desmancham que nem a gente desmancha o saco de farinha, ou de cimento. Parte ele no meio e joga, Uhum. porque eles desmancham um saco inteiro. O peso também é bem parecido, o volume também, né? Então, Vamos levar os insights aí dos fabricantes já. Tá vendo? Então, e é uma situação que a gente tem trabalho do bastante, né, para tentar divulgar, é essa parceria que você comenta, né, de ter nessa busca da inovação, na busca de buscar a solução das dores, você trazer também o fornecedor, né, o especialista, o fabricante, o projetista, para trabalhar junto com vocês nessa situação da busca da solução. Porque se você, o nosso setor, você tem uma dor e você fica buscando a solução da dor. Para aquela mesma dor tem outro player que não é o construtor, talvez o incorporador, também trabalhando a mesma dor. O projetista trabalhando a mesma dor, a gente não une, né? Essa ideia do hub de soluções é bem interessante nesse sentido, né? Sim, é porque aí você traz todo o ecossistema, né, para poder trabalhar os desafios do setor. É bem interessante a gente trabalhar isso em conjunto. Na verdade, dentro do hub hoje do Grupo HTB, a gente trabalha em melhorias constantes com os participantes do hub, né? Tá. Então, o que a gente faz aí de ações? Periodicamente, a gente se reúne com eles, no sentido de sugestões de melhoria, tanto da ferramenta quanto do processo. Então, a gente faz um mapeamento junto com as nossas obras, né, que estão utilizando, e aí a gente propõe ali melhorias de processo e de solução. Então, a gente está sempre plugado com eles nesse sentido. Então, ali saem tanto melhoria do que já tem de funcionalidade, como sugestões, talvez, de funcionalidades novas, por exemplo. Então, isso desenvolve tanto para nós, quanto para eles, como ferramenta também. Então, muito a gente traz como multiplicar como processo para eles. Então, não algo que faça sentido só para o Grupo HTB. Você fala, desenvolve que é algo personalizado para nós. A gente olha muito pensando no todo. Então, isso faz sentido numa lógica de processo. Então, por exemplo, estamos falando de gestão de projetos, por exemplo. Então, quando eu levo para lá, a gente faz uma análise crítica antes, para falar isso faz sentido uma lógica de gestão de projeto. Então, a gente leva como sugestão. Algumas coisas a gente leva e discute para ver se faz sentido ou não, e aí entra na pauta lá e a gente acompanha o desenvolvimento dessa melhoria, né? Às vezes é curto, médio, longo prazo. Então, esse trabalho a gente faz nesse nosso hub de soluções, com todos os parceiros ali, né, que compõem. Então, a riqueza também de trabalhar com startup é nesse sentido de flexibilidade, né, porque eles já têm na veia deles a inovação. Então, é processo deles já, de tempo em tempo, trazer melhoria. Então, isso que a gente traz junto com eles agrega muito para eles, porque a gente está levando um feedback também da ferramenta. Então, ele já entra no processo dele ali, no ciclo de melhoria, e ele rapidamente consegue atender. Agora, quando você vai para soluções mais robustas, tem toda uma burocracia. Então, a gente consegue, mas é um pouco mais moroso o processo, né? Então, essa questão de trabalhar com startup realmente traz bastante eficiência assim, para nós, né? E o que eu falo, a gente trabalha em conjunto, né? Parece que é uma equipe só. Tem uma sinergia também. Então, gera esse relacionamento também, esse trabalho que a gente faz. Então, traz resultado para ambos. Então, é bem legal. E eu falo mais que isso, né? Ambos. Traz para o mercado também, porque acaba trazendo esse reflexo dentro da solução, né? Então, isso é bacana também. Eu acho interessante o ganha, ganha, ganha. Eu ganho, meu player ganha, e o usuário, que pode ser outro, também ganha. Então, você tem
Não é o ganha-ganha, é o ganha-ganha-ganha também. Exato, É isso é interessante. ótimo. Uma outra coisa que a gente tem discutido bastante, tentado trazer, é assim, a gente sente um pouco um distanciamento grande do setor com a academia. Então a gente reclama que as escolas, as técnicas, as universidades não se atualizaram, mas também estão longe. Essa proximidade de trazer com a academia tem um ganho enorme. Eu lembro da visita que você teve junto lá no Liceu, No liceu, quando a isso. Laísa apresentou, né, o trabalho dela, de buscar as dores do mercado, verificar o que ela poderia modificar na grade do curso de edificações para atender e trazer um pouco mais próximo os alunos do mercado realmente, né? Então você tem um distanciamento da academia que a gente está tentando resgatar com a parceria lá com o Liceu, com a Mauá também, mas você vê que os projetos ainda ficam guardados, né? Mesmo até na pós-graduação, né, você tem projetos guardados. Outro dia eu não lembro quem comentou conosco a quantidade, fez uma pesquisa só na Poli, a quantidade de trabalhos sobre patologias de estrutura é imenso e está guardado lá, Fica na prateleira, está na né? É prateleira. teórico. É. Então é um negócio que o mercado não vai lá, pega, trabalha aquilo, utiliza junto com a academia e tem esse resultado. Na ideia disso, eu questiono até aquela esse esse projeto de vocês, dos jovens, que tem um mentor. O mentor é interno, né? É interno. É Nunca interno. não é externo. Não é externo. É que é um programa nosso interno, né? Então ele Interno. acaba circulando ali mesmo. Então, mentorias internas, né? Que a gente separa ali quem são os mentores e qual que faz sentido para qual jovem ali. Né? Mas, assim, eu concordo contigo, referente à academia também, que tem que ser feito um grande trabalho, mas a gente vê que tem já um trabalho sendo feito, né, Lê? Então, como você comentou, o Sim. Liceu, a Mauá, então a gente vê aí relativamente já um trabalho sendo feito, uma aproximação, que a gente fala que é do mercado com a academia. Acho que ainda precisa trazer É. mais assim para a prática, que é o que a gente fala desses projetos, né? Você comentou, eles são vários projetos de qualidade, mas que estão numa prateleira. Então, eu acho que do lado da academia também tem algumas que precisam trazer um pouquinho mais de prática também na metodologia. Algumas eu vejo que já remodelaram a metodologia também. Então, a FIAP, por exemplo, tem um trabalho legal lá de pós-graduação, É. que já é numa linha de Lean Startup, que é você montar uma startup. Então, não é uma entrega de um trabalho teórico. Você entrega já uma startup rodando ali, só que ainda falta essa aproximação com o mercado também. Mercado. Então, são duas coisas, né? A academia também modernizar a metodologia para ser esse Lean Startup e a aproximação também com o mercado, porque aí você tem os dois ali, né? Então, aí você consegue começar a rodar, né? Na prática, no mercado mesmo, né? Mas esse trabalho do Liceu eu acho muito bacana, que a gente acompanhou, né, na visita, já trazendo para o jovem ali essa questão e essa oportunidade também de se conectar ali com o mercado. E aí, fora isso, olha, que eu quero comentar também, tem um trabalho que eu faço voluntário, que é o Startup Weekend, que eu faço com o Construtec, que é um trabalho de imersão, de inovação, a metodologia de Lean Startup. 54 horas, começa numa sexta-feira e vai até domingo, que ele traz essa metodologia de desenvolver um projeto. Então, tira do papel e torna ele realidade em apenas 54 horas. Poxa. E a gente traz uma temática específica de construção civil, que é o Construtec. E nisso a gente foca o quê? Desenvolvimento de pessoas, para mudar a mentalidade de pessoas. E é tudo feito através de voluntários, né? Então, eu sou facilitadora hoje da rede. E aí a gente junta também alguns organizadores voluntários e aí a gente organiza todo esse evento. E nessa organização, a gente vai atrás também do mercado, né, da construção civil. Então, a gente convida muito as construtoras a participarem para ajudar o evento a fazer acontecer e trazerem os colaboradores para participar, né, da imersão.
A gente tá. convida também a indústria para ajudar o evento a acontecer e colocar pessoas para participar também da metodologia. E nisso a gente traz a academia também, a gente convida. Então o Liceu participou já também, a FIAP já participou. Aí a gente vai convidando para juntar. Então a gente tenta trazer nesse evento também o ecossistema, que eu falo trabalho de formiguinha, mas a gente traz também nesse sentido de impulsionar. Então a gente fala dali saem pessoas transformadas para poder impulsionar a inovação no mercado. E ali vão saindo vários projetos, né, depois desse evento, pessoas com cabeça diferente para fazer acontecer no mercado. Então é um trabalho também que eu faço aí à parte, né, voluntário também, Que bacana. com esse propósito, né, de inovação, transformação digital, focado em pessoas. E de quanto em quanto tempo você tem esse evento? Esse evento a gente faz uma vez por ano. Então, o último a gente fez, aconteceu dia 6 de dezembro, e aí esse ano está previsto para o final do ano também. Novembro, dezembro, ele vai acontecer também. Então a gente vai te chamar para a gente divulgar esse evento. Ótimo. Mas que bacana, 54 horas. 54 horas, que começa na sexta e vai até o domingo. É uma imersão completa. Puxa Legal. vida, hein? É muito bom. Que trabalho, parabéns. Obrigada. E o pessoal, eles se inscrevem através dessas empresas que estão participando ou não? Ele é aberto? Na verdade, a gente abre, é um evento aberto. A gente abre as inscrições e aí a gente convida essas empresas a entrarem para ajudar patrocinando o evento, que é voluntário, né? Sim. Ajudando por exemplo, a dar um espaço para fazer o evento, né? A gente fez junto com a Tegra o ano passado, no espaço da Casa Tegra. Então, a Tegra também pega ali e leva alguns colaboradores para participar. Mas é um evento aberto, né? A gente abre o ingresso lá para o pessoal se inscrever. E é um evento com foco em... Qual o perfil da pessoa que vai participar? Então, a gente deixa aberto o perfil para profissionais do setor. Do setor. Do setor. Porque Mas como a temática é Construtec, Uhum. mas se quiser outras pessoas de outro setor participar, é aberto também. E Eu não falo, tem tem que ter idade, vontade de fazer acontecer. É isso que tem que ter. Você fala qual o pré-requisito? Ter vontade de trazer um tema do setor e de fazer acontecer um projeto. Esse que é o ponto. Que Porque legal. eu já participei de temas de outros setores, que eu falei lá, teve um fashion, que é de moda. Eu fui lá e participei mesmo como participante para conhecer. Falei que eu posso contribuir com esse tema, eu não conheço esse tema. Então eu fui lá para participar, por exemplo. Então acontecem durante o ano, no Brasil todo, vários temas de evento, através dessa rede de voluntários. Na verdade, é um evento mundial, né? Ele acontece no mundo inteiro. E aí aqui no Brasil tem essa rede aqui de organizadores, facilitadores. Aí a gente vai organizando durante o ano aí vários eventos. Bacana, parabéns. Obrigada. Você vê que a nossa ideia de divulgar tem muita coisa que acontece e você não está sabendo, né? Então, muito dos desafios da construção, a gente sabe o problema, sabe a dor, mas não faz nada para buscar, né? E usa como muleta, que eu comentei com você. Tem que parar de usar a muleta e largar e buscar, não a solução, mas você pode buscar até alguém que já tem essa solução, ou está buscando também essa solução, dá as mãos e vai junto, né? Mas muito bacana. Nesse tipo de evento é legal, esse evento e outros, enfim, porque você acaba encontrando essas pessoas, né, Ale, que você está falando. Então, acho que isso é legal. Por isso que eu incentivo muito as pessoas a participarem, principalmente do presencial, porque você acaba conhecendo outras pessoas que têm as mesmas dores, e aí você acaba entendendo, não é só aqui que tem esse problema na minha empresa, tem em outras empresas. E aí vem a riqueza de você começar a discutir sobre esse ponto e como que nós podemos trazer melhoria para isso. Então, aí que começam a sair ações nesse sentido. Então, acho que isso que é bem interessante também, e eu incentivo muito, né? Todos os profissionais a participarem, enfim, e promoverem também eventos, como você falou, né? Eu acho que não dá para a gente ficar só diagnosticando e reclamando, mas eu acho que a gente tem que começar a agir. Vamos fazer o negócio acontecer. Então, estamos aqui para isso, e eu acho que é
é transformar esses desafios, né, em grandes oportunidades. Eu acho que no nosso setor, construção civil, nós temos vários desafios. Então, Sim. temos várias oportunidades aí para todos nós aí trabalharmos, trazer a mudança. E é um setor rico até de ações, né? Como eu comentei, tem uma ação muito forte do Seconce, por exemplo, que a gente vai tratar no futuro, que é com relação à segurança do trabalho, à saúde ocupacional. Tem um evento gigantesco que eles fazem anualmente e poucas empresas sabem, inclusive não sabem nem como participar. Ninguém tem poucos que conhecem, inclusive, o Seconce, né, Vlad? O Vlad falou que depois de muitos anos conheceu por causa da obra lá do Matarazzo, que tinha uma proximidade grande. Mas tem poucos que conhecem. E é um setor que agrega bastante, traz o orgulho da família para o trabalhador, né? Então, vamos divulgar mais um, que é o de vocês. Então, fazer lá. o boca a boca também, Isso. eu acho que precisamos aí trazer, né? Com esses certeza. eventos. É isso aí. Menina, obrigado, Shirley, pela participação. Foi um super prazer trocar essa ideia com você. Eu já tinha conversado bastante com você, mas não tanto tempo em assuntos específicos. Tua carreira é brilhante, sucesso. Conte conosco. Eu que agradeço a participação aqui. Sempre bom trazer assuntos relevantes assim para a mesa, né? Para a gente poder realmente provocar o pessoal para a gente trazer a mudança. Precisamos aí de todas as pessoas envolvidas. Com Né? certeza. Agradeço demais. Imagina, obrigado. Obrigada.